eu fui gravar um dos clientes, né, do doutor. Foi. E ele joga bola, né? E só que ele tinha a questão que antes ele não conseguia nem correr mais, né? Isso. Ele trouxe isso e depois que ele fez os tratamentos lá, né, na sua clínica, ele voltou a correr, a gente gravou ele brincando com o filho, jogando bola ali. Assim, parecia que não tinha acontecido Nunca nada. tinha acontecido nada. E antes ele tinha dificuldade de correr, não fazia nada. Esse é um corte do Conversaria Podcast. Se você quiser assistir o episódio completo, o link tá na descrição. Pra ajudar a gente, hype esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, tá? E também utilize o cupom CDF da Growth Suplementos, tá? Dá essa moral pra gente, pra você pagar barato nos suplementos que já são baratos. Quem mais, japonês? Não, e além disso, não esquece de seguir as nossas redes sociais, tá? Tem aqui o link na descrição. Segue o meu Instagram, o do Rodrigo e tem o do Conversaria Podcast também, beleza? Assiste o corte aí. O grau de limitação desse paciente em questão, Uhum. um cara muito gente boa, amigão meu, ele era bem severo. E ele é jovem, 35 anos. Então, esperava-se, né, que você fosse menos, você não tinha esse grau de limitação. E eu comecei um protocolo bem específico com ele, uma tecnologia nova que a gente trouxe de fora. Todas as minhas máquinas são importadas, a gente trouxe tudo isso, muita novidade, né? E aí, em 2, 3 semanas, ele voltou a jogar bola, voltou a brincar com os filhos. Imagina, você é louco. 2 semanas. E ficou registrado, né? O Bruno foi lá na casa dele, filmou, né, Bruno? Sim. E foi muito legal. Ele aceitou fazer esse... E ele já tinha feito outros tratamentos antes, né? Muitos tratamentos, as pessoas às vezes têm que entender que a gente precisa de um diagnóstico mais preciso. Tem que investir um tempo nisso, né? No meu consultório, eu priorizo muito isso, né? Então, exames de imagem, eu não pego só o laudo, eu olho imagem por imagem, eu avalio, eu vejo, eu crio um protocolo por cada paciente. Eu gasto ali um tempo, a gente investe um tempo em cada paciente, 1h30, 2 horas ali estudando cada caso. E antes de iniciar um tratamento, né, a gente cria ali um projeto mesmo, né? Ó, você precisa disso aqui. Não, a gente já vai mudar um pouco, a gente vai adequar aqui, a gente vai trazer isso, a gente vai botar isso. E sempre utilizando as inovações tecnológicas, né? Isso que é o que a gente mais tem de moderno hoje na medicina. Então, eu trouxe lá para o meu consultório. Inclusive, eu fiz um centro da dor, essa é a minha ideia agora, né? A gente já está em processo de ampliação. E cada paciente é visto como um caso único, né? Eu nunca fiz o mesmo tratamento para paciente diferente. Nunca, né? É muito difícil de bater. Não é uma receitinha de bolo, né? Então, no caso desse paciente em específico, foi alguma coisa específica para ele que ele estava precisando. E encaixou muito perfeitamente, deu muito certo, graças a Deus. E ele joga tênis, então... Tênis, bola. Ele é viciado em esporte, igual eu, assim. Bem esportista. Só pra galera entender, assim, o passo a passo, caso a pessoa queira te procurar. Ou um especialista da cidade dela, não sei de onde que a pessoa tá assistindo esse episódio. Vamos supor, eu cheguei e acabei lesionando meu ombro jogando vôlei. Certo. Acabou sendo cirúrgico ou não, fui na clínica do senhor. A partir desse momento, como é que eu vou ser recebido? Como é que vai ser o tratamento e o protocolo ali pra gente chegar num negocinho bom? Olha, vai ser muito bem recebido primeiro, Amém. né? O dia que você quiser lá, tá convidado. A gente tem um espaço dedicado para quem tem dor. Foi criado, elaborado pensando nisso, tá? Então, desde a recepção até o momento do tratamento, todos os passos que a gente toma ali é direcionado para o paciente, né? Então, já chega com um questionário específico para a dor. Eu vou tentar entender, eu destrincho muito bem essa parte da dor, como que é os sintomas, como que eles estão te atrapalhando no dia a dia, tá? E eu não trato só o sintoma, eu trato a causa. Então, todas as minhas consultas, além da consulta, eu vou um pouco além. Eu faço ultrassom durante o exame, né? Durante a consulta. Então, eu paro o que eu estou fazendo, pensando meio que no seu diagnóstico, no seu problema, eu já coloco você numa maca e a gente faz um exame. Eu faço um exame de ultrassom durante a consulta. Então, eu já dirijo todo o meu tratamento nos achados que eu tenho do ultrassom. E eu passei a minha carreira médica inteira me adaptando e evoluindo no ultrassom. Então, eu consigo avaliar essas estruturas em tempo real. E é isso que traz o diferencial, né? Bom, encontramos algum problema ali com o ultrassom, a gente volta a conversar. E aí a gente trata planejamentos terapêuticos, né? E aí incluem terapias físicas, procedimentos, aplicações, tudo que a gente for precisar para aquele problema específico, né? Então não existe uma receitinha de bolo. Ah, eu tô com dor no ombro, o que eu faço? Não é tão simples assim. Eu queria que fosse, mas não é. Então, cada coisa que você tiver ali que vai aparecer no ultrassom vai demandar um tratamento diferente, específico, né? E a gente oferece tudo isso no consultório, sem necessidade de centro cirúrgico.
o tempo inteiro guiando os procedimentos com ultrassom, o que aumenta muito a segurança e a precisão do exame, Sim. do tratamento, né? Eu digo que eu consigo atingir, assim, milímetros de precisão, é milimétrica, é a agulha no palheiro mesmo, né? Eu vejo a agulha o tempo inteiro, eu tô olhando onde ela tá entrando, o que ela tá atingindo, aonde que eu tô pondo aquela medicação. Então, tratamentos precisos, a gente consegue usar um mínimo necessário de medicação, a gente tira o remédio da pessoa, né? Então é comum no consultório do senhor a pessoa chegar com um diagnóstico que diz o seguinte: eu preciso fazer cirurgia. Então é comum você chegar e falar, tá, beleza, vamos ver seu caso. Aí no final das contas, a pessoa já não tá mais com dor e também não teve a necessidade de fazer cirurgia. Se eu pudesse falar assim, número, mas eu acho que está próximo de 99% dos pacientes. Jesus, amado. Eu tenho uma taxa de eficácia hoje confirmada, a gente faz um questionário, a gente faz um acompanhamento, follow-up, de 94%. Então, a gente alivia os sintomas em 94% das vezes. E a gente resolve o problema na maioria das vezes, tá? É óbvio que todas as terapias são tentativas, às vezes a gente não consegue o êxito que a gente procura, né? Mas eu já tive paciente que com cirurgia marcada para 2 dias depois, ele cancelou a cirurgia por estar tratando com a gente. É que eu vi outros casos também, é instantâneo, né? Instantâneo, é imediato. A pessoa, a gente sai da maca, já sai totalmente diferente. Uhum. Eu tive casos, assim, filmado, da câmera pegar a pessoa entrando no consultório, mancando, travada, sim. e aí sair do consultório feliz, andando. Dando cambalhota, correndo. Já aconteceu. Que Como que doideira. como que é o procedimento, se você puder explicar assim mais no detalhe? Você diz os procedimentos e as aplicações? Isso. Exato. Vamos supor que aqui, usa pegar um ali, exemplo para tentar ilustrar melhor, né? Você tem alguma alteração mecânica que está desencadeando uma dor, certo? Uhum. Você não está entendendo aonde essa dor tá. Você fala, tá no meu ombro, mas você não sabe que ponto, né? Com o ultrassom, eu vou guiando. É aqui? Não, não é aí não, doutor. É aqui? Não, é um pouquinho mais para trás. Olha, é aqui? Beleza. Olhei ali os reparos anatômicos que tem ali, aonde está sua dor, onde está seu sintoma. E aí, com o ultrassom, eu consigo estudar pormenorizadamente aquela área, né? Por que tá doendo ali? Tem uma tendinite, tem uma bursite, tem uma inflamação, tem uma coisa degenerativa. Então, o diagnóstico é preciso, é imediato, é na hora. Muitas vezes, o que acontece? Chega com um diagnóstico completamente errado, diferente do que do que eu tô vendo ali. Entendi. E eu mudo na hora e a pessoa resolve o problema. Por quê? Ela não teve... ela teve um tratamento bom, só que ela não teve um diagnóstico preciso. Uhum. O problema não foi na hora de tratar, foi o problema na hora de diagnosticar. De dizer o que é. Dizer o que é. Por quê? Muito, o que a gente tem na medicina convencional hoje, você chega num médico, tá com dor, ele te pede um exame. Você vai para uma outra clínica fazer esse exame. Chega naquela clínica, o médico não te pergunta onde tá doendo, o que você tá sentindo, o que aconteceu, né? Ele faz um questionáriozinho, ele vai lá e ele lê aquela imagem, né? Ó, aqui deu alteração em tal lugar, deu alteração em tal lugar, mas aquilo não tá te ocasionando sintomas, né? Aquela alteração é assintomática. E ele dá muito valor para aquilo, quando volta lá pro médico assistente, ele fala, olha, veio alterado seu laudo aqui da ressonância, a gente vai ter que começar a tratar. Mas aquilo não tá te ocasionando sintomas, é a outra coisa que tá te dando sintomas. Então ele não precisava tratar aquilo, ele precisava focar em outro lugar. Uhum. É isso que eu faço. Eu avalio em tempo real, com ultrassom, dentro do consultório, conversando com você, entendendo o teu caso, e a gente traz muito benefício nesse ponto. Então, acho que eu vou fazer uma consulta aqui. Ah. Não, assim, trazendo o caso real meu, né? Porque, por exemplo, eu tenho dor na cervical, aqui, né? É uma dor que não passa, ela é contínua praticamente. Só que eu fui no médico, né? O ortopedista, a gente fez os exames e aí foi constatado que eu tenho escoliose e lordose, os dois. E pelo que ele falou, é muito comum o japonês, ele ter as costas, não fazer a curvinha do pescoço, ser mais reto. Então, a minha dor acaba sendo causada, pelo que ele falou, pelo aperto dos nervos. Então, eu tenho uma dor no nervo. Só que aí ele falou olha, no seu caso é bom você fortalecer musculatura, tudo, acho que todo mundo acaba recomendando isso. Só que no meu caso, recentemente eu parei de treinar, faz uns 3, 4 meses que eu não treino, e antes eu treinava praticamente diariamente. E parece que minha dor diminuiu. Pode ter algum erro, né, nesse caso? Assim, eu sei que é difícil, né, falar exatamente, mas o que
eu poderia fazer de diferente? Eu começaria talvez? do começo, tá, Bruno? Então, assim, Eu primeiramente... iria na clínica do doutor Vinícius, olha. Não é puxar a sardinha, Não, né? Mas já trazer Já pra tá mim. aqui, né? Começa do começo, tá? Então, sempre que você tem uma coisa que você não consegue explicar, que mudou, que diferenciou, que teve uma coisa que você não consegue explicar, eu volto pra trás, Uhum. tá? É a questão do ego do jiu-jitsu, né? Então, deixa o ego na porta. Sim. Eu levo isso pra vida, cara. Então, eu nunca tô certo, eu nunca tô 100% com razão, né? Se alguém chega com um diagnóstico pra mim e não tá funcionando, peraí, vamos voltar então. Uhum. Vamos dar um passo pra trás, vamos olhar de novo, né? Eu volto pra trás com toda vez que acontece alguma coisa, eu paro, penso, respiro. Será que não pode ser outra coisa? Será que eu vou investir naquele pensamento? Uhum. Então, um diagnóstico não é uma definição, assim, não é uma certeza. Ela Sim. pode mudar, ela pode evoluir, ela pode piorar. Então, a gente tem que estar sempre disposto a rever os nossos parâmetros, as nossas verdades e as nossas certezas. Aham. Eu acho que é basicamente isso. Eu daria um passo para trás Sim. e começaria um diagnóstico de Talvez novo. ir de novo no médico, fazer os exames fazer uma novamente. avaliação. Até porque acho que eu fiz os exames faz uns 3, 4 anos. Ixi. Então, provavelmente já mudou. Com Às certeza. vezes, né, pode ter virado outra coisa, né? É louco. Maria. Já vai na clínica do doutor É, lá. tá. Eu